Você já se olhou no espelho e pensou: o que aconteceu comigo? Eu não era assim. Como se a sua luz tivesse apagado devagar, e agora você mal conseguisse lembrar de como era viver com entusiasmo, com fé, com vontade de tentar outra vez. Mas talvez o problema não seja você estar fraco. Talvez o que está acontecendo é que a sua alma está cansada de fingir força o tempo todo. E isso, meu amigo, minha amiga, não é fraqueza, é humanidade. A gente aprende desde cedo a se manter de pé, mesmo quando por dentro está desmoronando. A sorrir para não preocupar os outros. A seguir em frente, mesmo quando a mente implora por um descanso. Só que chega uma hora em que o corpo começa a falar o que a alma já grita há tempos: eu não aguento mais. E quando isso acontece, o que parece preguiça, desânimo ou indiferença, na verdade, é o seu ser pedindo socorro em silêncio. Sabe, Deus nunca exigiu de você que fosse forte o tempo todo. Pelo contrário, Ele sempre quis ser a sua força quando você não tivesse mais nenhuma. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 está escrito: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus não te ama menos porque você está cansado. Ele não te abandona porque você parou de dar conta. Na verdade, é justamente quando você chega ao fim de si mesmo que Ele começa a agir com mais intensidade. Então pare de se culpar por estar cansado. Pare de se comparar com os outros, achando que todo mundo está conseguindo menos você. Cada um carrega uma dor que ninguém vê, e Deus sabe exatamente o peso que está sobre os seus ombros. Ele sabe quantas noites você fingiu estar bem, quantas vezes você orou sem ter palavras, quantas lágrimas escorreram sem testemunha. A verdade é que o cansaço da alma não se cura dormindo, mas descansando no amor de Deus. Quando você se permite parar de fingir força, abre espaço para que o consolo divino te encontre. E é nesse momento, quando você se rende, quando diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho, que algo começa a mudar dentro de você. O Espírito Santo sussurra no seu coração: você não precisa fingir ser invencível. Eu estou aqui. Eu te sustento. Há uma beleza silenciosa em admitir que está cansado. Porque é ali, no chão, que você finalmente percebe que nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve sustentando cada passo seu, mesmo quando você pensava que tinha parado de andar. Ele não espera a perfeição de você, Ele só quer presença. Quer que você traga a sua dor, sua dúvida, sua exaustão, e coloque tudo nas mãos dele. Hoje, respire fundo. Pare de se cobrar por não estar rendendo. Você não está quebrado. Está apenas em reconstrução. E quem está sendo reconstruído por Deus nunca volta igual. Volta mais sensível, mais humano, mais sábio. Porque toda alma cansada que descansa em Deus, um dia renasce com nova força, com nova fé e com um novo propósito. Então, antes de se culpar, se abrace. Antes de desistir, ore. E se essa mensagem falou com você, se ela tocou algo dentro da sua alma, inscreva-se aqui no canal e compartilhe. Talvez alguém que você ame também esteja apenas tentando sobreviver, e precise lembrar que não está sozinho. Você já teve a sensação de estar vivo, mas não estar realmente vivendo. De acordar todos os dias e sentir que está apenas cumprindo obrigações, tentando manter tudo em pé, mas por dentro algo parece adormecido, distante, como se a alma estivesse escondida debaixo de uma pilha de responsabilidades e dores não curadas. É isso que acontece quando a alma entra em modo de sobrevivência. Ela não some, mas se protege. Ela não para de sentir, mas tenta não sentir tudo de uma vez, porque doeria demais. O modo de sobrevivência é o mecanismo que o coração usa quando já foi ferido muitas vezes. É como se dissesse: eu não posso lidar com tudo agora.
Preciso apenas aguentar o dia de hoje. E assim, dia após dia, a pessoa vai perdendo a cor, a vontade, o brilho. O problema é que a gente começa a achar que isso é normal. Que viver cansado é o padrão, que acordar sem esperança é só fase. Que estar distante de si mesmo é o preço da vida adulta. Mas Deus nunca nos criou para apenas sobreviver. No Salmo 42:5, o salmista pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é uma conversa profunda entre o homem e a própria alma. É o reconhecimento de que há algo dentro de nós que precisa ser ouvido. Quando a alma está em modo de sobrevivência, ela não quer ser consertada. Ela quer ser ouvida, acolhida, amada. Talvez a sua alma esteja assim, cansada de lutar, tentando ser forte por todos, mas esquecida de si mesma. Talvez ela tenha se fechado porque o medo de ser ferida novamente é maior que o desejo de sentir de novo. Mas Deus é especialista em almas em modo de sobrevivência. Ele não chega exigindo produtividade espiritual. Ele não diz reaja agora. Ele se aproxima com ternura, como um pai que entende a dor dos seus filhos. Quando você está em silêncio, tentando entender o que ainda sente, Deus está ao seu lado, não para te apressar, mas para te sustentar. Ele te observa com paciência, porque sabe que o processo da alma não se força, se acompanha. Em Isaías capítulo 42 versículo 3 está escrito: Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isso significa que Deus nunca destrói o que ainda pode ser restaurado. Mesmo que a sua chama esteja fraca, Ele não desiste de reacendê-la. A alma em modo de sobrevivência não precisa de cobrança, precisa de descanso. Precisa de tempo, de oração sincera, de momentos sem pressa. Precisa lembrar que há um Deus que não mede o seu valor pela sua força, mas pela sua essência. E quando essa alma, aos poucos, começa a confiar novamente, ela descobre que sobreviver não era o fim. Era apenas o intervalo antes de florescer de novo. Então, se você sente que está apenas tentando chegar ao fim do dia, sem forças para sonhar ou lutar, saiba: Deus entende o que você está passando. E Ele não quer apenas te ajudar a sobreviver, Ele quer te ensinar a viver de verdade. Porque o modo de sobrevivência é temporário, mas o amor de Deus é permanente. Respire. Você não perdeu o seu propósito. Sua alma só está tentando se proteger até que o vento da graça volte a soprar. E quando isso acontecer, e vai acontecer, você vai se lembrar que Deus nunca te deixou sozinho, nem quando tudo dentro de você parecia adormecido. Existem dores que não aparecem nos exames, mas pesam na alma. Um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do coração. É aquele esgotamento silencioso, que ninguém vê, mas que consome por dentro. Você acorda já cansado, mesmo depois de dormir. Faz o que precisa ser feito, mas tudo parece exigir uma força que você não tem mais. E o pior é quando as pessoas olham de fora e dizem: você só precisa ter mais ânimo, sem perceber que o que falta não é vontade, é energia emocional. O cansaço emocional é o peso invisível que carregamos por tentar ser fortes por muito tempo. É resultado de tudo o que sentimos, mas nunca falamos. De tudo o que engolimos para não decepcionar, para não preocupar, para não parecer fracos. Mas ninguém consegue sustentar o mundo inteiro nas costas sem quebrar por dentro. Até Jesus, em sua humanidade, teve momentos de exaustão. Em João capítulo 4 versículo 6, está escrito: Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Se até o Filho de Deus se permitiu parar, o que te faz achar que você precisa continuar o tempo todo sem descansar?
Muitas vezes, o cansaço da alma não é falta de fé, é excesso de peso. É tentar resolver o que só Deus pode resolver. É carregar expectativas, dores antigas, inseguranças, traumas, e ainda assim tentar sorrir para mostrar que está tudo bem. Mas Deus não te chamou para suportar sozinho. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele faz um convite cheio de ternura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Ele não diz sejam mais fortes. Ele diz venham a mim. Esse é o amor de um pai que não exige perfeição, mas entrega refúgio. Um Deus que entende o peso que você carrega, até aquele que você nunca contou para ninguém. Ele sabe o motivo das tuas lágrimas silenciosas, conhece os pensamentos que você tenta esconder, e mesmo assim continua te chamando para descansar nele. Quando o cansaço emocional se instala, a mente tenta racionalizar tudo, mas o coração só quer parar. E às vezes, parar é o que Deus está pedindo. Não parar de viver, mas parar de lutar contra ele. Parar de tentar controlar o que só o tempo dele pode ajustar. Porque existe uma diferença entre desistir e descansar. E o descanso é espiritual. Você não precisa dar conta de tudo hoje. Talvez o que Deus quer é apenas que você respire, feche os olhos e diga: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. E, aos poucos, esse peso começa a diminuir. Não porque a dor some de repente, mas porque agora ela é dividida. Quando você entrega o seu cansaço a Deus, Ele transforma o peso em propósito. Então, se hoje você sente que o seu coração está cansado demais, lembre-se, não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E Deus não se afasta de corações cansados, Ele se aproxima. Salmo 34 verso 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, quanto mais cansado você está, mais perto Ele chega. Você não precisa fingir força para ser amado por Deus. Você só precisa ser honesto com Ele. Porque é na sinceridade da fraqueza que nasce a verdadeira cura. Hoje, permita-se descansar. Tire o peso dos ombros e coloque-o nas mãos do Pai. Ele sabe o caminho da sua alma, e vai te ensinar a caminhar de novo, no ritmo da graça. Há um tipo de cansaço que não vem de trabalhar demais, mas de tentar controlar o que não depende de nós. É o esgotamento que nasce quando a alma tenta, com as próprias mãos, segurar o que só Deus pode sustentar. A gente quer entender tudo, prever tudo, garantir que nada dê errado. Queremos respostas imediatas, finais felizes, e a segurança de que tudo sairá conforme o nosso plano. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão. E quanto mais tentamos tê-lo, mais ansiosos, frustrados e exaustos nos tornamos. Você já percebeu como a mente não para quando o coração está com medo? A gente pensa sem parar, revê conversas, refaz decisões, imagina futuros que nem existem ainda. Isso é a alma tentando se proteger, tentando achar uma forma de não ser ferida de novo. Mas, no fundo, o controle não é proteção. É prisão. É uma forma de carregar o peso que só Deus pode carregar. Jesus sabia disso quando disse em Mateus versículo 11 capítulo 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabia que o controle é uma das maiores fontes de exaustão. E por isso, o convite de Cristo não é faça mais, mas entregue mais. Entregar não é desistir. É reconhecer que há limites entre o que eu posso fazer e o que só Deus pode transformar. Muitas vezes, o que te deixa esgotado não é o problema em si, mas o esforço de tentar resolver tudo sozinho. Você ora, mas continua preocupado. Diz que confia, mas ainda tenta garantir o resultado.
E assim o coração vive em tensão constante, entre a fé e o medo, entre a entrega e o controle. Mas Deus, em sua paciência, vai te ensinando que paz não é ter todas as respostas, é descansar em quem tem. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar é um ato de coragem. É admitir que eu não sei, mas Deus sabe. Que eu não posso, mas Ele pode. Que eu não controlo o tempo, mas o tempo está nas mãos dele. E quando essa confiança começa a florescer, algo muda dentro da alma. A ansiedade perde força. A mente desacelera. E o coração finalmente aprende a respirar sem medo. Porque entender que Deus está no controle não é uma frase bonita, é libertador. É a chave que tira a alma do modo de sobrevivência e a coloca no modo de confiança. Talvez o que esteja te cansando não seja a vida em si, mas o esforço de tentar resolver tudo antes da hora certa. Deus não quer te ver esgotado tentando consertar o incontrolável. Ele quer te ver em paz, confiando que mesmo o caos pode ser o terreno onde Ele planta algo novo. O seu papel é caminhar, não controlar. É confiar, não se desesperar. Hoje, talvez Deus esteja te pedindo para abrir as mãos e deixar ir aquilo que você nunca conseguiu segurar. Soltar não é perder. Soltar é dizer: Senhor, eu confio que o teu plano é melhor que o meu. E quando essa entrega acontece, o fardo cai. A alma descansa. E o coração finalmente entende que o controle sempre esteve nas mãos certas, nas mãos de Deus. Você já passou por momentos em que até orar parecia impossível, em que as palavras não saíam, e o coração, embora cheio de dor, parecia mudo diante de Deus. Muitos pensam que fé é falar bonito, orar com força, declarar promessas o tempo todo. Mas há fases da vida em que a fé não fala, ela apenas respira. É quando o coração se ajoelha em silêncio, e o único som que Deus ouve é o dos nossos suspiros cansados. Há dias em que a alma não tem mais palavras. Não é falta de crença, é exaustão. É o cansaço de quem já pediu, já esperou, já tentou ser forte, e agora só consegue chorar. E o mais lindo é saber que Deus entende esse tipo de oração. Em Romanos capítulo 8 versículo 26 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando você não diz nada, o céu entende tudo. Muitas pessoas acham que, quando não conseguem orar, Deus está distante. Mas, na verdade, é nesse silêncio que Ele mais se aproxima. Porque Ele não ouve apenas palavras. Ele ouve intenções, sentimentos, lágrimas. A lágrima que escorre durante a madrugada é uma oração. O pensamento rápido de me ajuda, Deus, é uma oração. O simples fato de ainda acreditar, mesmo sem força, já é fé. O inimigo tenta te fazer acreditar que o silêncio é afastamento, mas, na verdade, é intimidade. É o tempo em que Deus trabalha em dimensões que você não pode ver. É o momento em que Ele trata feridas que palavras humanas não conseguem alcançar. Deus não se ofende quando você se cala. Ele acolhe o seu silêncio. Porque o amor dele não depende da sua performance espiritual, mas da sua sinceridade. Muitas vezes, Deus permite o silêncio para te ensinar que a oração mais poderosa não é a que convence o céu, mas a que te reconecta com Ele. Mesmo sem palavras, mesmo sem entender. A oração é, antes de tudo, um encontro de almas. E quando a sua alma se coloca diante de Deus, mesmo em silêncio, o milagre já começou.
Em Salmo 56 verso 8 está escrito: Tu recolhes as minhas lágrimas em teu odre. Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é registrada, lembrada e transformada por Deus em algo que um dia fará sentido. Então, se hoje você está em silêncio, cansado, sem palavras, não se culpe. Deus não precisa do seu discurso. Ele quer o seu coração. Talvez você esteja tentando orar e só consiga chorar. Está tudo bem. Esse choro é sagrado. Esse desabafo silencioso é uma conversa entre o seu coração e o Espírito Santo. E o mais bonito é que, enquanto você acha que não está dizendo nada, Deus está respondendo com consolo. Ele te abraça no invisível. Ele te sustenta no meio do cansaço. E quando menos esperar, as palavras voltarão. Mas dessa vez, elas virão mais puras, mais profundas, mais cheias de fé. Vivemos em uma geração que mede valor por produtividade. Você é elogiado quando produz, quando faz, quando entrega, quando conquista. Mas e quando tudo o que você consegue fazer é respirar? E quando levantar da cama já é uma vitória? A sociedade chama isso de fracasso, mas Deus chama de processo. Por quê? Diferente do mundo, Deus não está interessado no quanto você produz, mas no quanto você se permite estar presente diante dele. Há momentos na vida em que a alma não precisa de mais metas, precisa de silêncio. Não precisa de mais tarefas, precisa de descanso. Não precisa correr, precisa apenas existir. Mas é difícil aceitar isso quando passamos a acreditar que o nosso valor está no que fazemos, e não em quem somos. A verdade é que a alma cansa quando passa tempo demais tentando merecer o amor que já tem. Deus nunca te pediu resultados. Ele te pediu relacionamento. Em Marcos capítulo 6 versículo 31, Jesus disse aos discípulos: Vinde, retirem-se comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Percebe? O próprio Cristo, no meio de tantos milagres e multidões, ensinou que existe um tempo de parar. Porque até o espiritual precisa respirar. Talvez você esteja se cobrando por não estar rendendo, por não conseguir estudar, trabalhar ou cuidar das pessoas como antes. Mas saiba, você não é uma máquina. Você é um ser espiritual, com emoções, cansaços e limites. E Deus não te mede pela sua produtividade, mas pelo seu coração. Ele não quer que você viva acelerado, mas desperto. Quer que você aprenda a estar onde os pés estão, a sentir o agora, a ouvir a voz dele mesmo no simples. A presença de Deus não exige performance, exige entrega. E muitas vezes, o maior ato de fé é parar de se apressar e confiar que Ele está agindo mesmo quando tudo parece parado. Enquanto o mundo diz faça mais, o céu sussurra permaneça em mim. É essa presença que restaura, cura, equilibra e acalma. Em João capítulo 15 versículo 5, Jesus disse: Sem mim, nada podeis fazer. Isso não é uma advertência, é um lembrete amoroso. É como se ele dissesse: Não quero que você viva correndo, quero que viva comigo. Porque quando a alma se reconecta à presença de Deus, até o vazio começa a se encher de significado. Você volta a sentir, volta a respirar com propósito, volta a perceber que o simples é sagrado. Hoje, talvez você precise ouvir isso. Você não está atrasado. Você não está improdutivo. Você está sendo cuidado. Deus está te ensinando que estar presente é mais importante do que estar ocupado. Que a cura acontece no descanso, não na pressa. E que o amor dele por você não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você falha. Ele é constante,
mesmo nos dias em que você só consegue existir. Então pare um pouco. Respire. Sinta o chão sob os pés, o ar nos pulmões, e perceba: Deus está aqui. Não importa se hoje você não fez nada grande. Talvez o mais espiritual que você possa fazer seja apenas estar. Porque para Deus, a sua presença vale mais do que qualquer produtividade. Uma das dores mais profundas da alma é sentir que Deus está demorando. Você ora, espera, acredita, mas parece que nada muda. O tempo passa e as respostas não chegam, os planos desandam, e o coração começa a se cansar da espera. Mas o que se esquece é que o tempo de Deus não é o tempo do relógio. É o tempo do propósito. E esse tempo nunca se atrasa, nunca falha, e nunca desperdiça nada. É fácil confiar quando tudo está acontecendo. Difícil é confiar quando nada faz sentido, quando a vida parece parada e o céu em silêncio. Mas é justamente aí que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é natural. O desafio é confiar quando tudo parece desmoronar. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus é o Senhor do tempo, e cada estação da sua vida tem um propósito. Há um tempo de plantar, mas também há um tempo de apenas regar. Há um tempo de colheita, mas também há um tempo de aprendizado. E, às vezes, o tempo que você chama de espera é o tempo que Deus usa para te fortalecer antes de te entregar o que pediu. O tempo de Deus não é punitivo, é protetivo. Ele não demora porque esqueceu. Ele espera porque te ama. Há bênçãos que, se viessem antes, te feririam. Há portas que, se abrissem cedo demais, te afastariam de Ele. Por isso, o silêncio e o tempo são expressões do cuidado de Deus, não da sua ausência. Enquanto você pensa que está parado, Deus está alinhando caminhos, curando o que você não vê e preparando o que você ainda não entende. Ele trabalha no invisível, e o invisível exige confiança. O tempo dele é como uma semente. Você planta hoje, mas não vê o crescimento amanhã. No entanto, sob a terra, algo está acontecendo. E quando chega o tempo certo, o que era invisível floresce diante dos seus olhos. Confiar no tempo de Deus é um ato de rendição. É dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho confiar. E quando essa confiança amadurece, a ansiedade perde força. Você começa a perceber que a espera não é perda, é preparo. Que o tempo de Deus não te atrasa, te amadurece. Em Isaías capítulo 60 versículo 22 está escrito: eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Isso quer dizer que quando for o momento certo, nada poderá impedir. Nem o medo, nem a dúvida, nem as circunstâncias. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está te ensinando a ouvir o ritmo dele. Hoje, talvez você sinta que a sua vida está em pausa. Mas essa pausa não é o fim. É o intervalo entre o que você era e o que Deus está te tornando. Enquanto você espera, Ele te molda. Enquanto você confia, Ele trabalha. E no tempo certo, o tempo perfeito, tudo se encaixará. Então, respire. Não é atraso, é preparo. Não é demora, é direção. E quando o tempo de Deus chegar, você vai entender o porquê de cada segundo de espera.
Poucas coisas doem tanto quanto orar e sentir que o céu está em silêncio. Você fala, clama, busca respostas, e parece que Deus se calou. Mas o que você não percebe é que o silêncio de Deus não é rejeição, é proteção. Quando ele se cala, não é porque te abandonou, é porque está te ensinando algo que palavras não poderiam revelar. Há momentos em que Deus fala através de sinais, versículos e pessoas. Mas há outros em que ele escolhe falar através do silêncio. E esse silêncio, por mais doloroso que pareça, é uma forma profunda de cuidado. Porque quando Deus não responde, Ele está te ajudando a crescer. Ele está ensinando o seu coração a confiar, mesmo sem entender. Na Bíblia, o silêncio de Deus sempre antecede algo grande. José ficou anos em silêncio antes de ser exaltado no Egito. Davi foi ungido rei, mas esperou muito tempo até ocupar o trono. Jesus viveu 30 anos em anonimato antes do ministério começar. O silêncio não era esquecimento, era lapidação. Deus estava preparando o coração deles antes de liberar o destino. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Deus não está mudo, Ele está te moldando. Ele está trabalhando nos bastidores da sua história, alinhando caminhos que você ainda não pode ver. Por quê? Se Ele te mostrasse tudo de uma vez, você não estaria pronto para lidar com o peso da promessa. O silêncio é o lugar onde a fé amadurece. É ali que você aprende a depender, a descansar, a reconhecer que o controle nunca foi seu. Deus usa o silêncio para te afastar do barulho das distrações e aproximar o seu coração do dele. E quando você aprende a ouvir o silêncio, começa a perceber que ele sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. Em Isaías capítulo 30 versículo 15 está escrito: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Deus não está te punindo por estar quieto, Ele está te fortalecendo. Porque há coisas que só o silêncio pode curar. Há dores que só o tempo com Deus pode explicar. E há respostas que só vêm quando o coração aprende a ficar em paz na ausência de respostas. Talvez você pense: mas por que Ele não fala comigo? E Deus responde em amor: porque se eu falasse agora, você não ouviria. Você ainda está curando. O silêncio de Deus é como o intervalo entre notas musicais. Parece vazio, mas é o que dá sentido à melodia. É no silêncio que Ele reorganiza o seu interior, apaga o ruído do medo e acende a chama da confiança. Então, da próxima vez que o céu parecer quieto, não duvide do amor de Deus. Ele está aí, no respirar que te sustenta, no cuidado que te mantém de pé, no consolo que te visita sem palavras. O silêncio dele é o abrigo onde a sua alma aprende a descansar. Um dia, você vai olhar para trás e entender que o silêncio não foi abandono, foi amor em forma de espera. Foi o jeito de Deus te dizer: eu estou te preparando, não te punindo. E quando Ele falar novamente, tudo fará sentido. Há momentos na vida em que a fé deixa de ser algo bonito de se falar e passa a ser a única coisa que te mantém respirando. É quando o chão some, os planos desmoronam e a alma entra em modo de sobrevivência. Você já esteve lá? Aquele lugar onde orar dói, esperar cansa e crer parece impossível. Pois é nesse lugar que a fé verdadeira nasce. Quando tudo está bem, é fácil dizer eu confio em Deus. Mas quando tudo desaba, confiar se torna um ato de resistência. É levantar-se pela manhã e dizer: Senhor, eu não entendo, mas continuo aqui. É andar na escuridão sem enxergar um palmo à frente, mas sabendo que há uma mão te guiando, mesmo que você não a veja. A fé em tempos de dor não é uma fé fraca. É a fé mais pura que existe, porque ela não depende de resultados, depende de relacionamento.
Você não crê porque tudo está dando certo. Você crê porque conhece o caráter de quem prometeu. É isso que te mantém em pé quando nada mais faz sentido. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa certeza não nasce na abundância, mas na escassez. Ela cresce no deserto, floresce nas lágrimas e amadurece na dor. Porque é quando a alma sangra que Deus mostra o quanto é fiel. Talvez hoje você esteja vivendo o tipo de fé que sobrevive. Não a que conquista, mas a que resiste. E tudo bem. Deus não está decepcionado com a sua fraqueza. Ele está orgulhoso porque, mesmo ferido, você continua crendo. Você não desistiu, mesmo sem força. E isso, aos olhos de Deus, é adoração. Fé de sobrevivência é aquela que ora mesmo sem sentir nada. É a que continua acreditando, mesmo sem ver saída. É o tipo de fé que não busca entender o porquê, mas apenas se apoia no quem. Porque no fim, o que sustenta você não é a explicação, é a presença. Muitos confundem fé com emoção, mas a fé verdadeira é escolha. É decidir permanecer, ainda que o coração esteja em ruínas. E o incrível é que, nesse processo, Deus se revela não como um Deus distante, mas como um Pai presente. Um Pai que se inclina, segura a tua mão e diz: Eu sei que dói, mas eu estou aqui. Em 2 Coríntios 12:9 está escrito: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não precisa da sua força para agir, Ele precisa apenas do seu sim, mesmo cansado. A fé que sobrevive no escuro é a que floresce na luz. A que ora chorando é a que depois canta com alegria. Então, se hoje tudo o que você tem é um fio de fé, saiba que é o suficiente. Deus trabalha com restos, com fragmentos, com corações quebrados. Ele não exige perfeição. Ele acolhe o que sobrou. E o que sobrou em você é mais do que o bastante para recomeçar. Você não está fraco, você está sendo fortalecido. Você não perdeu a fé, ela apenas está aprendendo a sobreviver. E quando essa fase passar, porque vai passar, a sua fé será tão firme que nada mais poderá abalar. Você já se sentiu como se tudo dentro de você tivesse sido destruído? Como se cada sonho, cada esperança, cada pedaço do seu coração tivesse sido queimado pelo fogo da vida? Se sim, saiba que essa experiência não é o fim. Ela é apenas o ponto de partida para algo novo. Assim como a fênix renasce das próprias cinzas, a sua alma também pode se levantar, reconstruída e fortalecida, mesmo depois das maiores tempestades. O processo de renascimento começa quando você decide não se render à dor. Quando você olha para as cinzas, mesmo com o coração machucado, diz: Senhor, eu ainda confio em Ti. Porque é na rendição que a transformação acontece. E é nesse espaço de entrega que Deus começa a restaurar o que foi perdido, curar o que foi ferido e reacender a luz que parecia apagada. Isaías 61:3 nos lembra que Deus promete dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido. Ele não só entende a sua dor, Ele a transforma em força, propósito e testemunho. Cada lágrima derramada não é desperdiçada. Cada momento de fraqueza se torna solo fértil para o milagre que Deus deseja realizar na sua vida. Muitas vezes, renascer significa aceitar que o caminho da reconstrução não será rápido. Não há pressa para a cura completa, não há cronômetro para a restauração da alma. Cada passo, mesmo que pequeno, é um avanço. Cada suspiro de fé, mesmo frágil,
é um tijolo na construção da nova versão de você. E é nesse caminhar paciente que Deus mostra a profundidade do seu amor, provando que nada acontece por acaso. Renascer também significa perdoar a si mesmo e aos outros. Libertar-se das mágoas antigas, das lembranças dolorosas, das expectativas frustradas. Quando você solta, Deus entra com suas mãos invisíveis, curando feridas profundas, costurando o que estava rasgado e preenchendo o vazio com sua paz. E aos poucos, você percebe que o que parecia fim era apenas uma preparação para um recomeço mais pleno. Hoje, se você se sente em cinzas, saiba que Deus está trabalhando silenciosamente dentro de você. Ele está transformando cada lágrima em aprendizado, cada dificuldade em resiliência, cada momento de dor em maturidade emocional e espiritual. Acredite, você não foi derrotado, você está sendo lapidado. E quando o renascimento chegar, sua vida será um testemunho vivo de que Deus não apenas restaura, Ele faz florescer onde tudo parecia perdido. Respire fundo, olhe para dentro e reconheça a força que sobreviveu. Cada passo que você dá, mesmo trêmulo, é um passo para a liberdade e para a alegria renovada. Não tenha pressa, o tempo de Deus é perfeito, e Ele nunca se atrasa. E se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal Meu Terapeuta e Deus e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a sua alma pode se levantar. Com Deus, mesmo das cinzas, nasce uma nova vida. Hoje, escolha acreditar que o seu renascimento começou. Você não está sozinho. E o melhor ainda está por vir.